E vamos lá para mais considerações do James Gunn, meus amiguinhos, porque ele continua falando aí sobre algumas perguntas que as pessoas fazem, na verdade, alguns questionamentos sobre esse negócio de tanto personagem aparecendo em Superman Legacy. Será que o filme não está inchado demais? Será que tanto super-herói aí não vai atrapalhar a narrativa? O James Gunn respondeu, hein? Ele deu uma respostinha aí. Será que é uma boa resposta? E ao mesmo tempo nós temos Zack Snyder também aparecendo na brincadeira toda aqui. Visto que continuam perguntando pra ele, e se a Netflix tivesse os direitos envolvendo os personagens do Snyderverse? Ele faria um filme envolvendo essa galerinha? Bora conversar sobre tudo isso. Sejam bem-vindos a Caverna Morcego. E vamos lá, James Gunn de um lado, Zack Snyder do outro, né? Pois o James Gunn tem recebido uma pergunta ali, algumas considerações com frequência nas suas redes sociais, que é o fato do inchaço que a gente tá vendo, né, de personagens dentro do filme do Superman. Além do que envolve o núcleo normal do Superman com seus coadjuvantes, você vai ter outros super-heróis aparecendo, vilões aparecendo, antagonistas na verdade. Tem várias coisas sendo construídas nesse filme. Será que o filme não tá inchado demais? Será que não tem muita gente para você retratar e fazer boas construções? É uma pergunta válida na verdade, eu acho muito interessante. O posicionamento dele também foi interessante, eu gostei do que ele falou. Vamos dar uma olhadinha nisso. E além do mais, do outro lado, o Zack Snyder continua sendo questionado também sobre a questão de continuidade envolvendo os seus personagens do universo DC. A gente já tinha visto uma matéria dele falando sobre o fato que ele estava dando por encerrado sua passagem envolvendo essa galera, que talvez ele faria um filme do Cavaleiro das Trevas, e olhe lá. Mas perguntaram de volta pra ele então na coletiva envolvendo o lançamento do seu próximo filme, que é o Rebel Moon, se ele realmente deixou o negócio, se ele gostaria de continuar fazendo. E aí nós temos uma outra consideração que eu gostei que ele falou também, envolvendo a questão de filmes de super-heróis hoje em dia, sobre a questão do desgaste do público com esse gênero. Hora de comentar tudo isso, mas antes que esqueça de curtir e comentar também esse vídeo, quero saber o que você acha dessas considerações e, ao mesmo tempo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, sempre comentando a DC também. Recentemente o próprio James Gunn chegou a responder então nas suas redes sociais que todos os personagens que estão sendo colocados em Superman Legacy não serão meras cameos, não serão apenas participações para futuros filmes ou coisas nesse sentido, que todos têm a sua importância dentro do trabalho. Ele acabou falando um pouquinho mais sobre isso, destacando o seguinte: a questão toda é que não é um filme grande, quero dizer, não em termos de elenco. É normal que filmes com um único protagonista tenham outros personagens, é muito mais incomum que não tenham. E fazendo uma espécie de crítica que envolve então as cameos, né, as participações especiais que não levam a nada em um filme, ele ressaltou o seguinte: eu chamo isso de cameo porn e tem sido um dos piores elementos dos filmes recentes de super-heróis. Se um personagem está no filme, ele precisa ter um motivo para estar lá em termos de história. Tudo bem se isso não atrapalhar a história, são os artifícios da trama que se desenvolve a partir de uma participação especial, e não a participação especial em si. Não me importo com participações especiais reais, se for um vislumbre, um momento, um easter egg. O que me incomoda é quando eles destroem uma história elegante ao inserir personagens. Eles não estão lá porque a história exige isso, mas por algum outro motivo. E até achei interessante que alguém comentou em cima dessas respostas do James Gunn falando sobre a questão do Oppenheimer, o filme recente que nós tivemos do Christopher Nolan, onde nós temos um trabalho com muitos personagens, inclusive toda semana era contratado um ator de peso para esse filme e cada um dos personagens tiveram ali suas participações importantes para a construção da trama. Poderia ser uma participação pequena, poderia ser uma participação mais relevante, mas ainda assim você não questionava toda a construção do Oppenheimer simplesmente por você ter vários atores importantes ali dentro dessa construção. Guardadas as suas devidas proporções, obviamente, nós estamos falando talvez da mesma coisa aqui, né? É claro, tem vários personagens relevantes para os fãs de quadrinhos. Lanterna Verde, Mulher Gavião, Senhor Incrível, Authority, Lex Luthor, tem ainda um vilão para ser revelado, né? Tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo, se cada uma dessas peças fizerem o seu trabalho importante dentro da história, fizerem uma boa condução do trabalho por completo, por mais que seja uma participação pequena, ainda assim valeu acompanhar todo o trabalho e não podemos classificar ele como inchado. O que a gente não pode esperar desse filme é a origem da Mulher Gavião, é a origem do Lanterna Verde, é a origem do Senhor Incrível, origem de personagem XYZ. Você vai ter o nosso protagonista, que com certeza vai ser o grande foco ali para você fazer toda a construção, e de, quem sabe, antagonista, né? Mas agora cobrar, por exemplo, a construção da origem desses outros personagens que vai ser o grande problema, né? Não sei se o pessoal vai implicar nesse sentido, mas eu acredito que não dá. Você vai ter que ver a condução dos personagens dentro dessa história especificamente. E se funcionar,
tá tudo bem. E sobre essa questão de participações especiais de cameos, que aparecem, não aparecem, atrapalham a história, algumas questões foram levantadas se o próprio James Gunn estava caindo em contradição, envolvendo, por exemplo, o Pacificador, que ele acabou fazendo participações especiais ali, como da Liga da Justiça no final. Entretanto, é aquela coisa, é uma participação especial que ele mesmo diz que tá lá por tá, mas não atrapalha a história especificamente. São personagens que aparecem rapidamente ali e um abraço. Atrapalhou a condução da história? Atrapalhou, na verdade, toda a jornada do nosso protagonista? Não atrapalhou? Esse é o ponto importante. Não sei se o James Gunn foi obrigado a fazer isso, colocar esses personagens, ou se ele quis colocar só pra fazer uma graça também, né? Mas pelo menos não atrapalhou a história. Esse é um ponto importante. Quem sabe a gente pode falar sobre o filme do Flash também lá, né? Com a participação final com o George Clooney lá sendo o Homem-Morcego. É uma participação que tem relevância para a história? De certa maneira sim, né? Nós temos um encerramento meio bizarro ali do filme do Flash. Um encerramento com uma piada. As próprias participações especiais no final do filme do Flash lá, né? Com o multiverso aparecendo, que é um momento um pouco mais fraco do filme, convenhamos, acabou não surtindo o efeito tal como muitas pessoas esperavam. Também vai muito para esse lado e da cameo sem necessidade, né? Na verdade ela até faz um sentido para a história, né? Porque você tem que mostrar mundos ali se colidindo, se destruindo muito por causa das atitudes do Flash. Você constrói isso nesse sentido, mas poderiam ser qualquer tipo de mundos sendo colocados ali. Então, ainda assim para a história faz sentido. Pode não ser o momento dos melhores do filme, pode ser realmente que você veja um esvaziamento do que envolve ali aquelas propriedades intelectuais da Warner e da DC. Mas de certa maneira ela tem uma lógica dentro da trama por completo. Talvez só o que fique mais ou menos ali seja o final com o George Clooney. Por mais que você pode entrar também aqui na construção do que envolve a troca de Batman, brincadeira no que envolve então o Barry ter mudado as coisas e ter chegado ali o universo onde o George Clooney é o Homem-Morcego tal qual lá do universo de Joel Schumacher. Enfim, na verdade é uma discussão complicada essa, né? O que é uma cameo boa, o que é uma cameo ruim, né? Uma participação de um super-herói que faz sentido ou não faz sentido. Será que isso vai fazer com que a DC não tenha, por exemplo, cenas pós-créditos ali de introdução ao próximo filme, coisa desse aspecto? Será que eles vão tentar dar uma segurada nesse sentido? Eu acho que eles vão colocar essas cenas pós-créditos ainda, hein? Enfim, tudo muito complicado, simplesmente falar não quer dizer nada, né? A gente tem que ver a ação do negócio mesmo. E a gente vai ver então lá com o Superman Legacy como é que vai ser o desenvolvimento desses personagens que estão sendo citados aí, que farão parte então de toda a trama. Eu realmente acredito que o James Gunn não vai fazer com que esses personagens sejam só uma participação especial, né? Que eles apareçam e digam, oi, eu sou o Lanterna Verde, tudo bem com vocês? E ponto. Eu acredito que eles vão ter uma função na narrativa, mas mesmo que tenha uma função na narrativa, isso não quer dizer que eles vão ter uma participação longa em todo o filme. Isso é um ponto importante. Então existe uma linha sutil, que não é tão sutil, entre o que é uma participação especial, esvaziada, e o que é então um personagem que tem uma participação importante para a narrativa e que ajuda a construir a trama do protagonista. E as duas construções podem ser pequenas dentro do filme. Não quer dizer que para você ter uma boa construção de um personagem coadjuvante, ele precisa aparecer 30 minutos no filme, 40 minutos, coisa nesse sentido. Não necessariamente. Enfim, o James Gunn vai ter a sua oportunidade de provar isso então quando o Superman Legacy for lançado. Ficamos no aguardo. E agora passando para Zack Snyder, sim, meus amigos, o Zack não consegue se livrar da DC, né? É que nem aquele momento do Poderoso Chefão parte 3, onde o Michael Corleone diz, né, pô, eu tento me livrar disso, mas vocês sempre me puxam pra esse negócio. O fato é que ele está fazendo maratona de entrevistas para promover Rebel Moon, inclusive ele esteve no Brasil aqui nessa CXP, acho que foi pro México também, se eu não estou enganado. Enfim, ele está rodando o mundo agora, fazendo então toda a promoção do trabalho que estreia no dia 22 de dezembro na Netflix. Eis então que o portal de cinema chamado Cultura Ócio pergunta pro Zack Snyder se eventualmente, então, se a Netflix tivesse os direitos envolvendo os personagens do Snyderverso, se ele continuaria fazendo filmes com esses personagens. E o Zack Snyder respondeu que se eventualmente existisse essa possibilidade, se eventualmente a Netflix tivesse realmente os direitos, sim, eu trabalharia tranquilamente. Mas é interessante quando você vê o vídeo ali, o Zack Snyder parece que primeiro ele tá cansado pra caramba, né, de fazer a promoção do filme, mas ao mesmo tempo ele meio que tá sem saco de ficar respondendo essas coisas, né, tipo, tá, se tivesse, não, sim, beleza, eu faria tranquilamente. É uma coisa que insistem bastante pra ele responder, ele tá sempre respondendo, né. Tal qual foi, por exemplo, recentemente uma entrevista pro The Hollywood Reporter, se eu não estou enganado, onde ele falou de novo sobre essa questão da DC, que ele já deu por encerrado esse capítulo na sua vida, que se eventualmente ele fosse fazer um filme envolvendo super-heróis, ele faria do Cavaleiro das Trevas, e é isso, mas ele ficaria por isso mesmo. Aí depois você vê uma resposta nesse sentido, né? É meio que ele conversando com a sua fanbase, que apoia muito ele, nesse aspecto, inclusive, de continuar com as personalidades ou personagens
do universo DC. Mas eu acredito que o ponto aqui não é nem necessariamente essa fala que ele trouxe ali, né? Porque, convenhamos, meus amigos, é muito difícil simplesmente a Warner conceder a propriedade intelectual envolvendo esses personagens, porque, meus amigos, você tem vários problemas legais nesse sentido. Você não concede só parte da propriedade intelectual, né? Olha, você só pode trabalhar com esse Batman aqui. Você vai entrar no imbróglio jurídico do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Toda e qualquer propriedade intelectual que foi trabalhada anteriormente por outro estúdio fora da Warner, hoje em dia é uma dor de cabeça para a própria Warner no relacionamento com os outros estúdios. Pega o Batman de 66, que para você conseguir lançar alguma coisa envolvendo o personagem, teve que ter toda uma discussão. Hoje em dia ainda é meio nebuloso que envolve o contrato envolvendo esse personagem. Então não é tão fácil assim essas coisas. A não ser que você venda realmente a propriedade como um todo, não é uma brincadeira qualquer, né? Realmente tem que dar uma olhada muito nessa parte jurídica. É uma dor de cabeça tremenda esse negócio para um futuro. É que nem quando você fala de Marvel e DC se encontrando no cinema. Não é tão fácil quanto parece esse negócio aí. Não é simplesmente colocar os personagens juntos e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Como é que fica o futuro envolvendo esses lançamentos e assim por diante? Porque uma coisa é falar do agora, outra coisa é falar do futuro realmente, né? Quando alguém quiser ganhar dinheiro envolvendo uma propriedade intelectual que está sendo compartilhada entre dois estúdios. Não é tão fácil essa brincadeira aí. Mas dito isso, na verdade eu gostei muito do que o Zack Snyder falou posteriormente a isso tudo, né? Sobre essa questão do cansaço que as pessoas têm em relação aos super-heróis. De fato que as pessoas não estão vendo mais esses filmes nos cinemas. E você entra no aspecto que a galera meio que já se encheu o saco no que envolve o básico dos super-heróis, que é uma das falas do Snyder. O público já se acostumou com o filme médio, o filme básico envolvendo esses personagens, né? A galera não quer mais do mesmo. Ele enfatiza isso. Você tem que começar a surpreender o seu público a partir de agora. Isso vale para Marvel, isso vale para DC também. Os donos dessas propriedades, a galera que comanda essas propriedades, tem que saber que realmente não dá pra fazer qualquer coisa. Então, como o público já tá calejado envolvendo super-heróis, a partir de agora, meus amigos, é você tentar inovar de qualquer maneira possível. Porque se continuar no básico não vai dar. E realmente o Snyder foi bem feliz no que ele falou. Realmente ele tem razão, não tem o que tirar aqui. Bem verdade, eu acredito que o James Gunn e o Peter Safran já sabem disso dentro da DC. Eu acredito também que o Kevin Feige já sabe disso dentro da Marvel também. Não dá mais pra seguir o mesmo caminho. A inovação é muito importante a partir de agora. Você tem que trazer algo relevante para fazer com que a galera vá no cinema também. Isso não vale só para filmes de super-heróis, mas nos filmes em geral, né? Pois as pessoas estão indo mais pro cinema em filmes que são hypados pra caramba nas redes sociais, no evento em si que um filme gere coisa nesse sentido. É só você pegar, por exemplo, o Barbieheimer lá, que tivemos a Barbie e o Oppenheimer, né? O próprio evento de lançamento dos dois filmes foi muito importante para catapultar as duas franquias, né? Para dar certo os dois filmes. Então você vê que a galera hoje em dia se preocupa muito com o que assistir, o que te move realmente a ir no cinema. Não é só mais o filme como arte, mas sim o que ela pode gerar em você. O que de certa maneira é um tanto quanto triste você pensar que existe N detalhes para você ser convencido a ir no cinema, mas é meio que o momento, né? Ainda mais quando você fala sobre o encarecimento dos ingressos no cinema, você não consegue necessariamente ir simplesmente de boa lá num sábado assistir um filme sem pagar uma quantia federal lá para assistir o filme. O pessoal vai pagar uma boa quantia se realmente o filme valer a pena no final das contas. Mas o que vale a pena, né? Aí está a discussão também. Bom, no final das contas, o Snyder tem razão no que ele falou no final. Realmente, a gente já passou do básico no que envolve filme de super-heróis. Agora a galera tem que dar uma boa inovada. Tem que trazer algo com substância, algo que seja realmente relevante e não mais o mesmo. Então, no final das contas, a discussão é cameos que não podem ser de gratuitas, que tem que ter relevância dentro dos filmes e ao mesmo tempo relevância dos filmes de super-heróis, né? Como os filmes têm que trazer um diferencial. As temáticas, de certa maneira, se comunicam aqui dentro do vídeo como um todo. Mas eu quero saber de você o que você acha. O Gunn foi feliz aí nas suas palavras? Ele tem razão? Não tem razão? Hipocrisia? Não foi hipocrisia? Traga o seu comentário aqui embaixo, bem como comente as palavras do Snyder. Acho que ele já tá cansado de ficar falando sobre esse negócio de vender os direitos do Snyderverso pra Netflix, não tá cansado? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal com as considerações envolvendo o Lex Luthor e o Coringa do DCU do Bativerso que eu comentei no vídeo anterior. Deixa aqui o emoji morcego nos comentários pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.